caríssimo estudante, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao componente de quê, prof? De educação física, lógico, claro, com esse cenário aqui, só poderia ser educação física. Tudo bem contigo, caríssimo estudante? Eu espero que essa aula chegue a você, ao nosso querido professor, nossa querida professora, com muita energia, com muita animação, empolgação, porque é assim que eu sou e eu gostaria que você fosse também. Eu sou quem? Quem sou eu? Eu sou a professora Iris. Eu canto até uma música assim, ó. Eu sou a professora Iris, vamos exercitar. Eu sou a professora Iris, bora gente, bora lá. Mexe o corpo, exercita, comunica ao coração. Vai de novo, se agita, a cabeça, o pé e a mão. É isso, para você lembrar, eu sou a professora Iris, Iris Lene Mendes. E hoje nós começamos aí o componente de educação física e eu estou muito feliz em te encontrar aqui, porque essas aulas vão contribuir para você que está pensando aí em já entrar numa faculdade, vai ter vestibular, vai ter Enem, vão entrar em faculdades particulares ou pública, vai precisar saber conhecimentos de educação física, com certeza. E a Prof. Iris está aqui para fazer essa ponte com você. Então, vamos fazer já um combinado, tá? Antes de eu abrir aqui o primeiro slide, o seguinte: você vai registrar tudo da nossa aula, tá bom? Faça mapas mentais, faça desenhos, faça anotações, use marca-texto, use lápis de cor, o que você tiver, tá? Post-it, mas registra cada aula da professora Iris, ok? Combinado assim? E já vou te fazendo um outro pedido. Olha só, prof, que está aí com o nosso aluno, com o nosso estudante, com essa turma maravilhosa, né, que eu vou ter a satisfação logo aí de conhecer a carinha de vocês. Mas como que eu vou conhecer? Vou pedir para cada um de vocês, profs, registrarem aí uma foto dessa turma maravilhosa que está aí do outro lado, tá? Que eu quero conhecer cada um de vocês. Então, manda para mim. Qual é a cidade, qual é a localidade, tá? Qual é a gleba, qual é a linha, qual é o ramal que vocês estão, qual o nome da escola, porque na última aula eu vou dar um oi aí bem especial e vou trazer o rostinho de vocês na minha aula. Então, já lembra, registra tudo. Vamos dar uma olhada então no que nós temos na nossa primeira aula? Então confere comigo esse slide. Olha só. Nós estamos na primeira aula do terceiro ano, a aula 1.1. E nessa aula, olha só, eu vou me apresentar para vocês. Quem é essa prof. Iris? Quem é essa prof. Iris Lene Mendes da Silva? Né? Este aqui é o meu e-mail. Eu sou professora de Educação Física, tá? Educação Física Escolar. Sou graduada aí pela Faculdade Metropolitana de Porto Velho. Eu também tenho uma segunda formação, tá? Uma segunda graduação que é Design de Animação pela FAG do Paraná. E tenho aí também pós-graduação, especialização em Educação à Distância e as Tecnologias Educacionais pela FARR do Mato Grosso do Sul. Outra pós-graduação, uma especialização em Metodologia do Ensino da Educação Física, também pela FARR do Mato Grosso do Sul. E agora eu estou cursando outra graduação, a minha terceira, que é voltada aí para Arquitetura e Urbanismo aqui pela Finca de Porto Velho. E paralelo a isso, eu também estou fazendo uma outra pós, MFA em Animação e Modelagem 3D. Prof, quantas formações, né? Quanto que você gosta de estudar, né? Isso é verdade, caríssimo estudante. A gente nunca para de estudar. Não é porque você é professor que você tem que se prender apenas a uma área. Muitas vezes você tem outras habilidades, tem outras curiosidades e é interessante que você se desafie, que você some esses conhecimentos, tá? E para quem pode aí, quem está pensando, a prof vai mudar de área, na realidade eu estou pensando em somar esses conhecimentos, né? Valorizar mais ainda o meu trabalho, a minha mão de obra, né? Poder promover ações importantes, né, na sociedade. E aí, para promover, eu já começo aí trazendo as nossas temáticas da nossa unidade 1 em Educação Física. Olha só, caríssimo estudante.
A unidade 1, a Prof. Iris, vai falar sobre a ótica da atividade física na sociedade e no mercado de trabalho. A aula 1, que é essa aula, eu vou falar com vocês sobre sedentarismo e comportamento sedentário. Na aula 2, estilo e intencionalidade das práticas corporais. Na aula 3, qualidade de vida, consumo e trabalho. Na aula 4, aptidão física e o mundo do trabalho. Na aula 5, atividade física na prevenção da LE e DORT. Na aula 6, desvios posturais e cuidados com a coluna vertebral. Na aula 7, lesões no exercício e no esporte. Aula 8, envelhecimento e atividade física. Aula 9, atividade físicas e os aplicativos digitais para o estilo de vida ativo. E aí, em termos de conteúdo, né, em termos de abordagens de temáticas, a gente encerra aqui na aula 9, na unidade 1. Por quê, prof? Porque a aula 10, ela é de revisão geral, então vou trazer 4 aulas aí para reforçar aí alguns conhecimentos com vocês. E na aula 13, a gente tem revisão para recuperação, tá? E aí os estudantes que ficarem, né, a gente já tem uma aula especial com mais 4 aulas aí que eu vou estar abordando junto a vocês. Tudo bem? Então nós temos aí, nessa unidade 1, 9 aulas propriamente ditas, né, e mais uma revisão geral. Vamos lá então para a primeira aula. Olha só o que diz a primeira aula. Comportamento sedentário, sedentarismo, exatamente. Por que a prof coloca essas imagens, né, tão instigantes? Que é para provocar em vocês observações importantes. E aí a gente percebe que pessoas que estão com comportamento sedentário, caríssimos estudantes, estão aí na corda bamba, estão na beirinha aí de quem sabe, uma catástrofe grande, né? Nas suas artérias, né? Nos entupimentos aí das suas artérias, né? Relacionados aí ao seu coração, principalmente. Mas a gente tem outras doenças crônicas que podem estar atreladas aí a esse sedentarismo e esse comportamento sedentário. E para isso, caríssimo estudante, eu vou abordar aqui com vocês algumas subtemáticas. Olha só, nessa aula a gente vai conversar sobre a diferença entre sedentarismo e comportamento sedentário. Também trago aqui impacto na saúde a curto e longo prazo. Olha só, estilo de vida e comportamento juvenil. Tem ainda benefícios da atividade física para jovens. Incentivo a movimentos simples no dia a dia. E por último, aqui não menos importante, planejamento, motivação e conscientização sobre o futuro. E aí eu vou entrar agora aqui nesse slide e vou trazer aqui, a gente vai começar a conversar agora de pertinho, tá bom? Então presta bastante atenção, anota, registra aí que é muito importante para o seu conhecimento, para você fazer essas conexões aí importantes, tá bom? Muito bem. E aí olha só, o que a Prof. Iris traz aí nesse primeiro momento? A diferença entre sedentarismo e comportamento sedentário. Será que a gente está falando da mesma coisa? Né? Então, a gente já pode começar a conversar que esse sedentarismo e esse comportamento sedentário, o comportamento sedentário ele vai levar a um sedentarismo. Por quê? Se eu tenho atitudes no meu dia a dia, né, nas minhas atividades diárias, ou na ausência dessas atividades diárias, eu já estou com alguns comportamentos que podem indicar aí um sedentarismo. O sedentarismo em si, ele já vai estar ligado muito ao ato de ficar muito tempo sentado, muito tempo deitado, muito tempo sem as práticas de movimento, sem as práticas corporais, certo? Muito bem. Então vamos observar isso mais de pertinho. Olha só, vou pedir para o meu diretor abrir somente o slide. Eu vou sair da tela para que você veja esse slide mais de pertinho. Olha só, muito bem. Então, eu preciso entender o que é o comportamento sedentário e saber também aqui, olha só, se o comportamento sedentário, o sedentarismo e a inatividade física, tá? Outra expressão, se todos eles são a mesma coisa. E uma pergunta, né? O meu avatar aqui, o avatar da Prof. Iris,
Está se perguntando, será, prof? Será que eu sou sedentário? Pois é, a gente vai descobrir até o final dessa aula se sim e se não. E o que a gente pode estar fazendo. Então, quando a gente começa a olhar essas imagens aqui, o que eu estou vendo? Um coração e aí uma lupa, né, mais de pertinho, mostrando lá dentro desse coração a artéria, né? Esses, vou chamar aí de encanamentos do nosso coração, né? Esse encanamento, quando há obstruções, e aí eu vou chamar de placas de gordura, se você olhar bem, tem aqui nas beiradinhas aqui desse encanamento, né, fictício, existe uma parte amarelinha, e aí a gente chama de placa de ateroma. O que faz essa placa de ateroma, prof. Iris? E aí agora eu vou entrar nesse slide aqui para você entender comigo. Então, a placa de ateroma, então imagina que você tem um encanamento, tá? Você tem ali o calibre desse encanamento, né? Vamos pensar em um cano de 100, né? Que tem uma capacidade grande para vazão de água, né? Muito bem. Então, imagina que com o passar do tempo não está passando só água, está passando algumas impurezas, está passando muita sujeira e está se acumulando, né, nessa parte interna desse cano. A gente está falando de um cano de 100. E aí, de repente, começa a ter algumas crostas, né? Então, o calibre desse cano vai encurtando, vai fechando. Então, essas placas amareladas que eu mencionei para você agora há pouco, né, nessa imagem aqui, o que se refere? Se refere a essas placas de ateroma, né? A esse fechamento que vai dificultar esse fluxo. Lembra, fazendo aí pegando a alusão do cano de 100, essa passagem de água vai ficar dificultada. No nosso caso aqui, da artéria em especial, essa passagem de sangue, dos fluidos sanguíneos vai ficar dificultada. Por que, prof. Iris? Porque existem placas de gorduras entupindo, fechando o calibre dessa passagem, né? Então, aí essa placa começa a fazer o quê? Começa a provocar uma certa pressão. E aí você começa a pensar, pressão alta, prof, tá ligado a isso? Também tá ligado. Para você perceber. E aí essa pressão também pode empurrar e fazer com que o teu coração trabalhe de forma demasiada. E aí você pode vir a ter aí problemas cardíacos, né? Ou relacionados aí problemas cardíacos. Vai impulsionar a esses problemas cardíacos. Tudo por conta dessas placas acumuladas aí com o calibre cada vez mais encurtado dessa passagem aí, desse líquido, desse sangue. Tá bom? Muito bem. Então, o comportamento sedentário está ligado ao ato de ficar muito tempo sentado, né? Porque o ser humano ele foi feito, caríssimo estudante, para o movimento. Por isso que a prof. Iris cantou lá atrás, ó. Eu sou a professora Iris, vamos exercitar. Eu sou a professora Iris, bora gente, bora lá. Mexe o corpo, exercita, comunica o coração. Olha só, tem até alusão à nossa aula, tá vendo? Nunca mais você vai esquecer. Vai de novo, se agita a cabeça, o pé e a mão. Olha só. Então, a gente está falando de movimento, né? Não deixar acumular aí essas placas de gordura, certo? Muito bem. O que mais, prof. Iris? Então, ainda nessa conversa, a gente já entende aí que o significado da palavra sedentário, né, sedere, né, que vem do latim, significa sentar. Portanto, é o ato aí de ser sedentário, de ficar muito tempo sentado, acomodado, comendo, né, na frente aí das telas, seja TV, tablet, celular, computador, enfim. Por muito tempo, né, não só muito tempo, por exemplo, hoje eu fiquei 2 horas dessa forma, mas o muito tempo de forma constante, ao longo das semanas, certo? Muito bem. O que mais que tem aí, prof. Iris? Olha só. Você já ouviu falar aí no termo batata de sofá? Então, essa expressão é uma expressão antiga que foi aí inventada por um artista de quadrinhos lá na década de 70 e falava aí desse coach, né? Coach, né? Eu vou pronunciar da forma como eu sei aqui que eu não falo inglês, tá, gente? Potato, tá? Ou seja, a pessoa preguiçosa que passa muito tempo, caríssimo estudante, na frente da TV, tá?
Aí vocês devem estar pensando, mas prof, as nossas aulas são assim, a gente passa muito tempo à frente de uma TV para aprender, porque nós estamos em área de difícil acesso. Perfeito, você está entendendo. Porém, o que tem a ver agora com a aula de educação física? Por que existe educação física na nossa grade? Para que você não fique muito tempo sentado. Então, a cada 1 hora, você faça uma pausa ali de 5 minutos, né? Dê aquela relaxada, dê uma caminhada, vá beber uma água, vá até o banheiro. Isso dentro das grandes empresas é proporcionado aí momentos de ginástica laboral. Para que essa ginástica laboral? Para fazer seu corpo se movimentar, fazer esse sangue fluir, caríssimo estudante. Então, nessa mesma proposta, eu já falo para vocês, sempre dá uma pausa a cada 1 hora, a cada 1 hora e meia, 2 horas, né? Conversa aí com o seu prof para poder fazer esse sangue circular também, certo? E aí, essa ideia aí da batata de sofá, ela está relacionada a uma pessoa que está muito preguiçosa. Exatamente. Então, ele é um verdadeiro viciado em TV, um verdadeiro viciado em telas, tá? Isso a gente já via desde a década de 70. O que mais, profis? Então, a gente começa a entender o ser inativo fisicamente, né? O ser sedentário. Então, tudo isso está ligado ao quê? A inatividade física, caríssimo estudante, ela ocorre aí quando não é atingido a recomendação. Olha só, a recomendação, então, existe recomendação a nível nacional de pelo menos 150 minutos de prática de exercício físico aí durante a semana, de forma moderada a vigorosa, tá? Ou em outra vertente, de outra forma, 300 minutos aí na semana. E aí, o que vem a ser o sedentário? O sedentário, ele é a pessoa, ele é um indivíduo aí que não pratica nenhum tipo de atividade física sistematizada, né, de forma regular. Por que eu falo sistematizada, profires? Porque você levantar uma colher e colocar a comida na boca já é uma atividade física. Só que essa atividade física não traz nenhum ganho para você, a não ser, né, se alimentar, encher aí a sua barriga, né? Porém, quando eu falo de atividade física sistematizada, eu estou falando de frequência, eu estou falando de intensidade, eu estou falando que tem duração. Então, eu vou fazer uma prática, um exercício físico 3 vezes na semana, 1 hora cada vez que eu for, tá? E de forma de leve, moderada e chegar, quem sabe, a um nível mais intenso, né? Mais vigoroso. Então, é disso que a prof está falando, de atividade física sistematizada, tá bom? Não erra mais, já anota aí no teu caderno. E aí, essa prática regular, quando eu falo do sedentário, a pessoa ela adota a passividade. Então, não, eu não quero fazer exercício, eu quero ficar aqui de boa, tranquilo, né? Então, a gente está falando isso da questão do ser sedentário. E aí, ser insuficientemente, né? Então, ser inativo está ligado aí diretamente a ser insuficientemente ativo, né? Eu não exercito aí o mínimo que é preconizado aí dos 150 minutos, ok? E a questão aí da prática, né? Tem pouca prática ou nenhum tipo de prática de exercício físico, tá bom? Muito bem. O que mais que nós temos aí, profires? Olha só, então o Ministério da Saúde, né, já em 2011, ele fala aí que a atividade física suficiente é aquela realizada pelo menos, tá, gente? 30 minutos, ok? 30 minutos diários. Não é uma vez na vida, outra na morte, gente. Olha lá, é diário, tudo bem? Certo. Ou aí eu posso ter uma intensidade leve, uma intensidade moderada, posso também fazer 5 ou mais vezes aí, né, mais dias da minha semana. E aí tudo isso está ligado a uma prática, né? E essa prática aí de pelo menos, eu já diminui de 30 agora para 20 minutos, né? Que é quando você dá aquela ativação aí no teu organismo, no teu corpo, né? Para a prática de exercício físico aí.
E aí eu estou falando de pelo menos 20 minutos diários de atividade física, agora eu estou falando de uma intensidade mais vigorosa, ou seja, eu já sou um indivíduo, eu já sou uma pessoa que já é treinada, então com 20 minutos eu já estou de boa. Agora, se eu estou sedentária, aí eu tenho que levar em conta pelo menos os 30 minutos, tudo bem? Maravilha, então, de 3 ou mais dias da semana aí em relação. Que mais que eu trago para vocês? Ser insuficientemente ativo, insuficiente, tá, gente? Significa aí que o indivíduo não atinge as diretrizes de saúde que eu acabei de falar com vocês aí, que são recomendadas pela OMS. O que é a OMS, Profires? Organização Mundial de Saúde, tá? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza aí esses minutos, nessa minutagem. E aí, dentro disso tudo, fala-se em 75 minutos de atividades intensas, né? E 150 de atividades moderadas, tá? Mas eu só vou chegar ao nível de intensa se eu passar primeiro pelo moderado e eu sair do leve, tá? Então, tudo é um processo. E eu não posso me comparar a outros indivíduos que já estão treinados, já estão condicionados, já têm a prática do exercício físico no seu dia a dia, tá bom? Cada indivíduo responde de uma forma diferente. Por isso que também fala-se que quando você deseja realizar a prática do exercício físico, você deve procurar um profissional da educação física, que trabalha diretamente aí com condicionamento físico de pessoas, e ele vai direcionar você, ele vai fazer o seu plano de treino, ele vai observar as tuas capacidades, como também ele vai olhar aí os teus limites, né, as questões de saúde, por isso que é feita uma anamnese, é feito aí toda uma análise sua para poder fazer um plano específico para você. Então, vamos pensar aí, caríssimo estudante, você, Maria, João, José, Tainara, né? Quem sabe deve ter até uma Iris por aí, quem sabe, né? Eu já encontrei alunos aí da mediação chamada Iris. Você que está aí do outro lado, o professor, não pode ter um treino que vai ser igual ao meu, né? Porque a Prof. Iris pode ter algumas impossibilidades físicas ou de saúde que não vão favorecer aí fazer determinados exercícios. Como você também pode ter algumas outras, algum tipo de doença, alguma coisa que impossibilite, né, você fazer determinado exercício. E o profissional de educação física, ele vai observar essas particularidades para fazer o melhor treino aplicado a você, certo? Não tem receita de bolo, hein? Existem aí diversos exercícios que a gente observa, mas cada corpo responde de uma forma diferente e o nível de treinamento vai influenciar aí nessa resposta. Tá bom, caríssimo estudante? Então, observar isso daí é interessante. Muito bem. Olha só, mínimo que uma pessoa, caríssimo estudante, aí, precisa para atingir a saúde e minimizar o risco aí de doenças crônicas. Então, a gente já começa a observar isso aqui, tá bom? Muito bem. O que mais, Prof. Iris, que a gente tem aí? Olha só. Então, eu posso observar, vou pedir para o meu diretor abrir essa tela para você registrar aí no seu caderno. Muito bem. Olha só, 30 minutos, eu posso levar em conta aí 30 minutos de atividade física moderada, de forma contínua e acumulada, tá? Eu posso ter aí 2 sessões de 15 minutos, pelo menos, ou aí 3 sessões de 10, né? No mesmo dia, né? De preferência no mesmo momento ali. Pelo menos a ideia aqui é 5 vezes na semana. Essa rotina aí, gente, ela vai diminuir em cerca de aproximadamente, pode até variar para mais, 84% dos riscos de infarto, tá? De infarto, problemas cardíacos aí, e 36% dos casos de câncer, além de reduzir aí os riscos cardiovasculares, né, as outras doenças relacionadas aí ao coração, e também a hipertensão, que a gente pode observar aí no caso dos fumantes também. E aí, para a gente somar tudo isso, meus caríssimos estudantes e professores, claro, meus amigos, a gente vai assistir agora uma matéria, né, uma externa aí, que fala sobre o sedentarismo e o comportamento sedentário. Então você observe aí essa matéria, tá? E daqui a pouquinho a gente retorna para essa conversa, certo? Então, bora lá.
Muito bem, assistiu aí, caríssimo estudante? Exatamente, agora você conseguiu compreender mais ainda essa questão do sedentarismo. Se você tem o hábito, depois que sai aí da escola, ficar muito tempo sentado, você já percebeu que isso ao longo do tempo, e o tempo vai te cobrar isso, vai te cobrar muito, o saldo vai ser, o saldo, né, o débito vai ser muito alto, não é interessante para você, é importante que você se movimente. Eu sei também que muitos de vocês trabalham aí na ordenha, trabalham aí na agricultura, trabalham com maquinários pesados, né? Alguns ainda não trabalham, né? Mas ajudam em casa, né? Não trabalham fora, mas trabalham em casa. Então é importante que a gente sempre tenha um movimento. O ato de ficar muito tempo acomodado não é interessante para o nosso corpo, né? Além dos acúmulos das gorduras, das retenções, isso é muito comum acontecer aí no corpo humano, certo? Muito bem. Agora vamos continuar então no nosso, a nossa aula. Dá uma olhada nesse slide. Olha só. O que tem aí? Sedentarismo refere-se à falta de atividade física. Então registra aí, caríssimo estudante. Refere-se à falta de... Quero ouvir daqui. 1, 2, 3. Falta de atividade física, professora Iris. Exatamente, falta de atividade física regular, exatamente. Enquanto o comportamento sedentário diz respeito ao tempo gasto em atividades que não envolvem movimento. Então, a gente já começa a entender aí as diferenciações entre um e o outro, certo? Então, eu tenho o sedentarismo relacionado aí à falta de atividade física regular, né? Tem que ter aquela frequência que a Prof. Iris falou aí de pelo menos 3 vezes na semana. E o comportamento sedentário diz respeito aí ao gasto em atividades que não vão me levar a lugar nenhum, como, por exemplo, ficar muito tempo à frente de uma TV. A Prof. Iris, no momento, está dizendo que não pode. É só a questão da dosagem de tempo. Você já deve ter ouvido falar, queríssimo estudante, que até água, se de forma demasiada, se tiver muita utilização, se a gente ingerir muito, ela vai nos fazer mal. Agora imagina, né, ficar muito tempo acomodado, o quanto que isso vai nos prejudicar. O que mais? Então a gente tem que parar, por isso que a Prof coloca imagens bem ilustrativas, que é para você compreender, associar aí, registrar no seu caderno, fazer seu mapa mental, ok? Depois eu quero ver o registro desses mapas de cada aula, hein? Muito bem. O sedentarismo, gente, ele é um estilo de vida que pode com certeza levar a doenças, enquanto o comportamento sedentário pode ocorrer em indivíduos que praticam até atividade física, mas passam muito tempo sentado, tá bom? Então, vamos nos policiar, observar o nosso comportamento. Por quê, prof? A Organização Mundial de Saúde, ela define aí a inatividade física como um dos principais fatores de risco para a saúde global. Então, perceba que não é só você, não é só o seu vizinho, não é só seu amigo, não é só seu irmão, sua mãe, seu pai, né? A gente está falando de forma generalizada, a sociedade, né, tem se comportado e tem se observado que está aumentando o número de muitas pessoas aí com sobrepesos, né, sobrepeso. Então, está relacionado muito aí ao sedentarismo. Qual é o impacto de tudo isso? Olha aqui a placa de ateroma que eu falei para vocês, lá que eu fiz a ilustração com o encanamento. Olha só, ela vai aqui, ó, e vai encurtando, vai dificultando aqui a passagem aqui do sangue, né? Vai fazendo uma espécie de uma pressão, vai forçando aí o corpo a trabalhar. E tudo isso vai trazer impactos, né? Além de você ter que fazer uso constante de medicamentos, estar considerado como obeso, como sobrepeso, né? Os riscos à saúde, a questão gastos aí, né, com medicamentos, com internações. Então a gente já consegue perceber nesse cenário o quanto que não tem nada de positivo, gente. Perceba. Olha só essa pesquisa aqui do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, do SISVAN, do Ministério da Saúde. Ele trouxe aqui em 2022 um índice de massa corporal, o IMC,
né? Que é aquele índice lá que a gente faz o cálculo para observar se você está no nível normal, né? Se está abaixo do seu peso, se está acima do seu peso, tá? Que E aí tira-se uma fatia aqui muito interessante. Olha só, essa parte laranja aqui fala das pessoas com baixo peso. Olha o tamanho da fatia, bem pequenininha nessa pizza, né? Mas essa pizza aqui não é gostosa, gente. Em relação a pessoas com peso adequado, a gente tem aqui cerca de 31,32%. E aí eu já entro no outro grupo, ou noutros grupos, né? Que são essas faixas azuis aqui. Eu tenho 34,63% de sobrepeso e 31,88% de obesidade. Pegando essa fatia aqui da obesidade, esse trecho aqui desse azul aqui, olha só, trago ela, amplio ela, e aí eu vou observar mais de pertinho. Então, eu tenho aqui os níveis, né, em maior parte de obesidade leve, eu tenho uma segunda parcela aqui de obesidade moderada e eu tenho um grupo, né, muito preocupante aqui com obesidade mórbida. Parece pouco, é só 4,7%. Mas vamos verificar esse 4,7%, gente, de um número grandioso de pessoas, tá? A gente está falando do Ministério da Saúde, então a gente está falando de uma pesquisa nacional. Então, o quanto que isso faz com que até os governos, os municípios, os estados, né, tenham gastos maiores, né, para tentar buscar estratégias para fazer com que as pessoas se movimentem mais. Existem diversos projetos e práticas voltadas para isso também. O que se observa, Prof. Iris? Que esse sedentarismo pode resultar em problemas imediatos. O que eu posso perceber? Eu posso ter aí, né, cansaço, falta de concentração, afetar o meu desempenho escolar. Então, você já consegue perceber aí na prática, no seu dia a dia, que vai interferir, certo? Muito bem. O que mais que eu consigo ver aí, Prof? Eu consigo perceber aqui, olha só, que a longo prazo pode levar a doenças crônicas. E eu já mencionei lá no início da nossa aula. Que doenças são essas? A obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares. Então, a gente percebe aí que essa circunferência do abdômen estando muito ampliada, a gente vai ter gastos maiores com saúde, gente. Né? Não tem outra forma. E em casos extremos, vai ter que passar aí por uma cirurgia, né? Estudos mostram, caríssimos estudantes, que os jovens que são sedentários têm mais chance de sofrer o quê? Com depressão, com ansiedade. E a gente está vendo aí com uma frequência muito grande pessoas, né, relatando sobre sofrerem de depressão e ansiedade devido a essa falta de liberação de endorfinas. As endorfinas são hormônios do bem, né? Os hormônios aí da felicidade. Então, se a pessoa não tem aí esse hormônio, ela vai se sentir aí deslocada, ela vai se sentir depressiva, ela vai se sentir ansiosa. O que mais, Prof. Iris? A principal atividade física praticada pela maior parte dos brasileiros durante a pandemia foi o quê? Foi se acomodar, né? Pelo menos no início. E aí começou a se observar muito, né? E algumas pessoas já começaram a mudar a sua postura. O que percebia-se? 3 horas, um aumento aí de 1 hora e 20 minutos comparado a antes da pandemia. Então, as pessoas ficavam cerca de 3 horas, né? 3 horas a mais aí. Mais de 5 horas diante de um computador. A gente começou a trabalhar muito, a estudar muito, né, na frente das telas. Então, a gente já percebe isso também. Ou seja, 1 hora e meia a mais do que antes da pandemia. Então, veja o quanto que a gente acaba ficando mais tempo sentado. E eu me incluo nisso também, né? Só que a gente tem que se policiar e lembrar, né? Agora é o meu momento de levantar, é o meu momento de me exercitar, de fazer um alongamento, de fazer um trabalho de flexibilidade, de fazer trabalho de força. As minhas capacidades físicas precisam estar melhoradas. Então, são mecanismos pelos quais os comportamentos sedentários aumentam o risco de mortalidade e doenças crônicas e suas consequências. Vai diminuir, gente, a utilização de glicose pelos músculos, aumenta a resistência à insulina,
causa atrofia muscular, diminui a utilização de energia pelos músculos que não estão sendo utilizados. Isso tudo leva à imobilização, né? Tudo através dessa questão de ficar imóvel. Se eu utilizar aí a prática da atividade física, né? Agora vamos observar os benefícios para vocês, caríssimos estudantes, para todos os jovens. O que a gente pode observar? No estilo de vida do comportamento juvenil, a tecnologia como os smartphones, os computadores, fez aí com que aumentasse esse tempo, né, na frente aí das telas. A alimentação também, a gente tem que ter um cuidado especial, principalmente com a alimentação, porque tem um papel crucial aí a questão de uma dieta rica, mas não rica de açúcares, como aqui a gente tem observado, mas ricas em proteínas, né, em carboidratos, em fibras, principalmente, né, para ajudar nesse processo aí de sedentarismo aí, que já causa um alerta muito grande. A falta de atividade física extracurriculares, né, contribui para a inatividade entre os jovens. E por isso que a gente começa a perceber e entender a importância das nossas aulas de educação física com a Prof. Iris. Exatamente, vamos exercitar, né? Um adolescente que passa horas jogando videogame, consumindo fast food, pode sentir dificuldades em manter o peso saudável e ter um desempenho escolar abaixo do que é esperado. Então, gente, se porventura, algum de vocês está aí, né, nessa condição, já repensa, já começa a mudar a sua atitude. A prática do exercício físico pode aí melhorar a capacidade cardiovascular, fortalecer os seus músculos, tá? Contribuir para que o seu corpo fique mais resistente. Vai auxiliar aí, vai estimular a produção dos hormônios do bem-estar, você vai ficar mais zen, né? A gente tem aí a presença das endorfinas, vai melhorar o teu humor, né? Eu quero ver vocês sorrindo. Então, vamos melhorar o humor com a prática do exercício físico e a autoestima também vai melhorar. Os estudos, caríssimos estudantes, indicam que a prática de esporte pode melhorar o desempenho acadêmico. Olha aí, tá vendo? E a sua concentração. Então, bora exercitar. E aí vocês têm diversas práticas que vocês podem realizar aí, como os esportes, né? Mas não pode ficar parado. Escolha a sua prática e vamos realizar. Vamos agora eu vou incentivar mais um pouco você a se movimentar, né? Fazer as escolhas aí dentro das tuas possibilidades, né? De ter mais movimento. Já começa a observar isso tudo, tá, gente? O sedentarismo e o comportamento sedentário são problemas sérios que afetam os jovens de hoje. E as atividades físicas, e aí eu deixo até verdinho aqui para você observar, são essenciais para essa saúde física, mental e equilibrada. Vamos fugir aí da ansiedade, da depressão, tá bom, gente? Olha, eu conto com vocês. Então, a gente pode começar com mudanças simples, como caminhar mais, né? Já vai dar um temperinho a mais no teu dia a dia. E ter essa conscientização e nos planejar para ter uma vida mais saudável e mais ativa também, caríssimos estudantes. A gente pode observar os diversos ambientes para nossas práticas, né? E aí, olha bem essas imagens que eu trago para vocês. Vocês podem subir escadas, andar de bicicleta, caminhar com o cachorro, se alongar no trabalho e na escola, tá? Carregar as compras, né? Para trabalhar sua força, brincar com as crianças, brincar com o cachorro, regar as plantas. É movimento diário, gente. Não tem para onde fugir, ok? Nesse planejamento, na motivação e conscientização, eu tenho que colocar na ponta do lápis, né? Eu tenho que colocar aí, fazer uma planilha aí dos dias que eu vou me exercitar, tenho que me organizar para isso, mudar meu comportamento com a minha alimentação, reduzir as medidas, fazer trabalho de força, fazer escolhas de roupas, calçados leves, quem sabe aí conseguir alguns acessórios, ou ir numa academia, ou ir praticar um esporte coletivo, utilizar o que você tem, tá, no seu dia a dia, colocar uma música boa, hidratar seu corpo, se planejar, tá, eliminar aí os medicamentos da sua vida. E aí eu estou entendendo que, prof, eu estou entendendo que existe um consenso entre os estudos
para que a condição elevada de tempo exposto a comportamentos sedentários, ela vai estar associada muito ao maior risco de mortalidade, tá bom? Então, a gente tem que observar tudo isso. O que eu preciso fazer, prof? Ser ativo fisicamente, tá? Mas ser ativo fisicamente não basta, tá? Não tem que ser um ativo consciente. Não compensa os efeitos adversos do tempo prolongado na posição sentada. Então, eu tenho que saber equilibrar tudo isso também. Como que eu vou fazer isso? Procurar um médico, fazer os exames, procurar o profissional de educação física, principalmente, para prescrever aí esses exercícios. Começar devagar, não se compara com quem já está treinado, cada corpo responde de uma forma diferente. Observar a tua alimentação, tá? De forma balanceada, veja o que você está comendo, melhora esses itens aqui, toma mais sol, faz boas amizades, respeita o seu tempo, se organiza, tá? E observa esses pontinhos aqui que são muito importantes, que eu já venho trazendo desde o início da nossa aula, tá? Então, tem várias opções que você pode estar inserindo aí, caríssimo estudante. Tudo bem? Aí, o que mais que eu tenho que observar? Que eu posso me exercitar em todas essas áreas aqui, caríssimos estudantes. Olha só, todos esses lugares você consegue se exercitar, certo? Então, o segredo é eu saber controlar minhas atribuições diárias e colocar mais movimento. E aí, nessa proposta, eu trago para você o nosso momento exercite-se mais e mais. É um momento em todas as aulas, eu vou trazer esse momento aí. E aí eu vou pedir para o meu diretor abrir essa tela aí, mais uma vez o slide, para você olhar o que tem de proposta para hoje. Então, o momento do exercite-se mais e mais, tá? 3 vezes. Desafie-se em 5 minutos, o desafio da mobilidade em sala de aula. Então, vocês vão se levantar, caríssimos estudantes aí da cadeira, vão se movimentar aí em redor dessa cadeira por 30 segundos, sem sair do lugar. Vocês podem pular de um lado para o outro, vocês podem correr, né, de um lugar para o outro, vocês podem saltar. Vocês vão ver aí qual a prática que dá para fazer aí em torno dessa cadeira. Após isso, você vai fazer um alongamento, né, para braços e pernas, vai observar a tua respiração. E aí vem aqui comigo e vai verificar aí o que melhorou além da tua postura. Então, já fica aí esse momento do exercite-se mais e mais. Então, vai ter sempre esses 5 minutinhos aí na nossa aula para a gente fazer uma prática, tá bom? Conto com vocês. Registra essa aula, manda a foto da turma que eu quero vocês na próxima aula, ok? E daqui a pouquinho vamos fazer a revisão, tá, desse conteúdo. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.